Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, quero trazer uma informação aqui que tá rodando nos bastidores do Corinthians. Não posso confirmar se é verdade ou não, pessoal, mas onde há fumaça, há fogo. E a informação é a seguinte, pessoal. Nós corintianos, até o momento, não estamos entendendo por que o Adson não é titular desse time. O Adson, na temporada, foi um dos melhores jogadores. E do nada o Adson foi parar no banco de reservas. Pessoal, a informação é o seguinte. Dizem por aí que o empresário do Adson está tretado com a diretoria do Corinthians. E por esse motivo a diretoria quer afastar o Adson do Corinthians para prejudicar o empresário e vice-versa. Pessoal, se é verdade eu não sei, mas isso já aconteceu no Corinthians. Então precisamos ficar atentos. Vamos esperar para ver o que acontece, se sair mais informações sobre isso. E antes de ir para o vídeo aqui, pessoal, fortalece aí com o like, dá essa moral, chega deixando o like. Vamos fazer com que esse vídeo chegue em outros corintianos. Então eu te peço humildemente, fortalece aí com o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho, beleza? Vamos ver se no decorrer da semana vai sair alguma informação a respeito do Adson aí. E vamos pro vídeo aqui e conto com a sua ajuda com o like. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, já que você tá inspirado, deu M no Corinthians? Não, tá tudo ótimo. O que tá acontecendo lá, hein? Processo de franca evolução do trabalho do professor Luxemburgo, como vocês frisaram aqui na mesa, que eu apontei certa vez aqui, o Zé, até que eu vou livrar o Zé dessa. Apontamos aqui certa vez, se lembra aquela semana do Argentino Júnior, agora é favorito, agora... Eu falei, gente, mas é uma questão de trabalho, não dá pra querer mudar a fórmula toda e achar que a receita vai ficar boa do dia pra noite. A questão do Corinthians não é só o Luxemburgo, não tá dando certo há muito tempo, né? Não tá dando certo há muito tempo. E aí, eu vou me permitir voltar a janeiro. Ah, já sei o que você vai falar. 14 de junho. Manda lá. Em janeiro, José Elias Moedin Júnior ainda estava sentado nessa cadeira, nessa posição que hoje o William ocupa. Eu estava aqui. Tivemos o William aqui, eu, todo mundo. Embate sobre a questão das torcidas. E não é nem questão de embate, é que eu fiz uma projeção que nem era muito ousada não, Zé. Que a gente eu não falei, sabia o que ia acontecer. Né? O departamento de futebol, o Dário Menezes, que é o departamento de futebol da Gaviões da Fiel, foi avaliar o plano de trabalho do Fernando Lázaro. Olha os caras aí, ó. Eles precisam, né, assinar, endossar. Eu avisei, sabe o que é o pior? Vai soar como apoio, e não é apoio, é pressão, é intimidação. O Lázaro cai já, porque o Duílio não conseguia segurar, nem o Silvinho, que tinha mais peso até. O Lázaro cai já. E no início do Brasileiro, essa turma vai, primeiro ela pressiona, ela ataca coisa, depois tem aquela cena do Luxemburgo saindo ali. E no início do Brasileiro está lá reavaliando o trabalho. Afinal, o departamento de futebol dos Gaviões, eu respeito muito a Gaviões enquanto instituição cultural, agora não é ela que vai avaliar departamento de futebol, o trabalho de futebol, ou cobrar. Então, assim, a gente já conversou sobre isso. Você tem um papo, você sentar. Agora está sempre numa questão de porta de CT, é intimidação, é reunião com líderes do elenco, a coisa não está bem. Eu nunca consegui ver, William. Ninguém nunca mostrou, apresentou para a gente, olha, a coisa andou, depois que a gente teve a reunião aqui com a organizada, eles apresentaram um plano diretor aqui para o nosso trabalho. Então a gente seguiu e deu tudo certo. Então, infelizmente, isso aí é para quê? O Duílio vive de... controlar a temperatura, reduzir dano, baixar a fogueira. O Duílio vive disso. Ou ele traz o Luxemburgo, só que agora o Luxemburgo já é um fato velho, não é um fato novo. Ou ele junta organizada com o elenco, ou ele bota lá para dizer que está avaliando o trabalho do lado. É bom lembrar que ontem não teve invasão, hein? Ele está vivendo de apagar incêndio. Ano eleitoral, a gente sabe. Então, assim... Não foi invasão. É bom lembrar que ontem não foi invasão. Para mim é pior. Foi. Porque a porta que você abre hoje... Conversar. A porta que você abre hoje, a gente falou isso lá no sábado, a porta que você abre hoje, ela fica entreaberta, ela nunca mais fecha. E o cara se acha no direito. Eu fui lá cobrar em junho, fui lá em janeiro, então agora em agosto não está ganhando, eu vou também. Se tiver outra eliminação. Então, assim, é muito complicado. Eu não sou radicalmente contra, só que não há hoje um modelo em que você consiga estabelecer um contato legal. Porque hoje parece que é um contato legal. Soa republicano, não foi invasão, mas aí semana que vem é no aeroporto para cima do jogador. Na outra semana, rasgando grade para invadir CT. Na outra, é protesto no sábado com o Luxemburgo. Então, o Duílio está vivendo disso. Um dia ele afaga um aqui, no outro ele controla outro ali, no outro ele faz uma intenção aqui, hoje ele, dá uma acalmada na organizada. Você está vivendo muito disso, e aí dá para entender porque o processo não funciona dentro de campo. Que paz esse Corinthians de hoje tem? Não tem. Era para ser um momento. Era para ser um momento de dar uma relaxada mental. Eu digo dar uma... Calma, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Essa é a segunda avaliação do ano. Até o final do ano tem mais um. É bom lembrar que no jogo contra o Del Valle, no 3-0 lá,
O Cássio já estava lá conversando com o torcedor, o pessoal já dando uma intimada. E ontem foi o Cássio, o Fábio Santos, o Gil e o Renato Augusto. Os líderes que receberam ali para bater um papo. E o Yuri Alberto foi, pegou. Já vou mostrar já. Boa tarde, William, boa tarde, Eduardo Menezes, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu lembro exatamente, eu estava ali, a gente estava conversando e uma das nossas discussões foi a forma, como, né? A gente debatia futebol naquela época, lembra, Zé? Hoje em dia e uma das coisas que eu falei para o Pedro, e é o que acontece, não ia mudar isso nunca. Isso não vai mudar nunca. Infelizmente, isso não vai mudar. Se você observar isso aí, desde que eu comecei a jogar em 93, já existia isso. Aí não vai mudar, infelizmente não vai, porque nós sabemos, como o Pedro falou aqui, sobre a questão do Duílio. Do Duílio e qualquer outro presidente que assumiu, Corinthians, Palmeiras, todos irão abrir. Quando no momento de crise, todos irão abrir as portas para as torcidas organizadas. Todos, sem exceção. Todos. Infelizmente, essa é uma cultura nossa aqui, é uma cultura brasileira que se instituiu ao longo do passado, porque as diretorias, para ficarem bem com as torcidas organizadas, normalmente elas fazem isso. É um protocolo. Torcida bateu, abre aqui, não, vamos deixar eles tranquilos, pelo menos vamos deixar eles satisfeitos em falarem com os nossos jogadores e tal. Só que assim, eu sou contra, eu acho que a torcida não tem que ir no local de trabalho. Ali é um local de trabalho, eu sou contra. Vai no campo, no estádio, põe faixa, fala o que tem que falar, cobra, pega no pé de jogador que não querem mais, que joguem no Corinthians, usem a camisa do Corinthians, vai lá e cobrem, entendeu? Cobre, não, vamos jogar. Beleza. Agora, eu acho que a torcida cobrou as pessoas erradas. A torcida está cobrando as pessoas erradas. Zé, assim anda numa fase muito boa, Zé. Mas, Zé, só saber se quem tinha que ser cobrado não estava lá. Quem tinha que ser cobrado não estava lá? Quem tinha que ser cobrado é o seu presidente. Isso? Não estava lá. É o seu Alessandro. São as pessoas que montaram esse elenco. Essas pessoas precisam ser cobradas. Por exemplo, a torcida cobrou do Duílio essa diferença de 7 milhões que existe entre a negociação do Robert Renan, inclusive o Robert Renan, que está sendo convocado para a seleção brasileira. Que foi convocado para a seleção brasileira, que me parece que já tem clubes grandes aí observando para poder levá-lo para um outro lugar. Quem não está observando deveria. Assim, eu pergunto, o Mantuan tem 3 operações, né? Foram essas as palavras. Ele tem 3 operações, então nós vamos pagar 3. Balela, quer dizer, antes de chegar no Zenit, ele não tinha operação nenhuma. Valia 10. Quer dizer, o cara tá jogando, tá arrebentando, tá jogando bem, e eu quero ficar com o jogador, eu vou lá e falo, não, vamos tirar 7 milhões. 7 milhões de euros, né? Façam as contas quanto que dá. Então, a diretoria, quem tem que ser cobrado nesse momento é a diretoria, não são os jogadores. Os jogadores estão correndo, a gente percebe isso, os caras correm, se matam, lutam, brigam o tempo todo, só que tem as suas limitações essas que foram feitas através das escolhas feitas pela diretoria. As escolhas estão ali. Né? Quem segurou o jogador? Vocês não conseguiram resolver a situação do Luan. Vejam bem, o Luan, quanto custou aos cofres do Corinthians a contratação do Luan? Quem foi o gênio que contratou o Luan? Não, desculpa. O Alessandro vem a público depois da discussão com o Moraes. Desculpa, a contratação foi errada. Foi errada porque o jogador percebeu alguma coisa, porque até agora está meio estranho isso, né? Porque o jogador percebeu alguma coisa na negociação e foi cobrar o Corinthians. Aí o jogador não servia mais. Só que antes da cobrança o jogador estava tranquilo. Peraí, não, desculpa. Como desculpa? São 6 milhões de reais, 5 milhões de reais. 4 milhões, 3 milhões e 800, alguma coisa assim. Mais o que ele já custou. Vocês lembram que o Moraes estava machucado? Vocês fizeram... O Moraes, antes de chegar no Corinthians, ele tinha operado o joelho. Vocês fizeram esse levantamento? Vocês cuidaram, vocês prestaram atenção nisso? Mas o Yuri Alberto sempre foi isso daí. O Yuri Alberto depende de um time montado, bem montado, para ele finalizar. O time do Corinthians tem essa característica? Não tem. Dentro da área, o Yuri Alberto é bom jogador. Vai jogar de 10 chances, ele vai fazer 5, vai fazer 6, porque ele ainda está em processo de evolução, ele ainda tem defeitos, ele ainda tem dificuldades para determinados lances que acontecem. Mas não são os jogadores. Vai cobrar o quê do Cássio? Vai cobrar o quê do Fábio? Vai cobrar o quê dos caras que estão ali lutando? O Renato Augusto. O Renato Augusto que está jogando, às vezes, até no sacrifício. Sim. Tem que cobrar da diretoria. Cadê a transparência das negociações? Por que vai pedir dinheiro? Por que existe dinheiro emprestado
para empresários. Ué, a torcida poderia fazer isso. E a diretoria fala, não, tá aqui, ó, tá tudo aqui, certinho para vocês. Tudo transparente. Coloca lá, tudo transparente. Até agora ninguém explicou, eu estou querendo saber. Ninguém explicou. O Corinthians mandou 3 jogadores por causa do Yuri Alberto. 3. E onde está esse dinheiro? A gente está falando de uma questão financeira, porque é o seguinte... Não, estou falando de tudo, sim, não. De planejamento. Não, sim. Vocês lembram como foi feito o anúncio do Lázaro como treinador? Não, perfeito. Lá eu tô entrando... No apartamento, porque não tinha nada. Quer dizer, esse planejamento, o Vanderlei Luxemburgo... O Lázaro estava com o Tite na seleção, inclusive. Sim, o Vanderlei Luxemburgo está fazendo o planejamento que essa diretoria não teve coragem de fazer. Não é possível. Olha, vem cá, você vai ficar porque aqui, o Lázaro não era o cara, não tinha tamanho para fazer isso. O Lázaro dependia dos caras, o Lázaro dependia do Balbuena, o Lázaro dependia de outros jogadores. Ele não ia fazer isso. Precisou o Vanderlei. Sabe por quê? Porque os diretores não tiveram coragem de fazer. O Alessandro não teve coragem de chegar para o Balbuena e falar assim, Balbuena, nós não iremos ficar com você até o meio do seu contrato. Alessandro teria tamanho para isso, e cargo para isso. Muito obrigado. E outros jogadores, eu fico perguntando o que esses caras estão fazendo ali no dia a dia. O que eles não percebem? Eles não estão vendo? Não está vendo a limitação? O Vanderlei está pegando o jogador da base para poder colocar. Aí você fala assim, contrataram o Barleta, que não pagaram ainda. Aliás, tem isso, está devendo o Barleta então, já. Assim, aí eu contrato o Barleta, mas só que na hora de jogar, eu pego o menino da base. Eu sempre falei aqui, se é para fazer a opção de contratar jogadores de 19, 20 anos, olho para a base. E aí você não paga o Barleta, mas já está contratando o Matias Rojas. Aí eu fico imaginando o cara, o empresário do Barleta, o Barleta... Peraí, não paga aqui, mas está contratando o outro lá. Por exemplo, a torcida poderia cobrar da diretoria como foi feita essa aproximação com a tal de Towson. Towson, que ia pagar o salário do William, do Paulinho, ia pagar o salário do Paulinho e tal, e que 2 meses depois desapareceu. E o Corinthians está arcando com esse salário. Não, mas assim, precisa entender como é que foi feito isso. Como foi a pesquisa? Peraí, é Corinthians. Não é um clube da esquina que aceita qualquer... Vamos pegar aqui, o cara está chegando com 2 trocados, peraí. Tá, beleza. Só que assim, não pesquisam, não sabem, não tem garantia, não tem nada. E aí vão lá e colocam e contratam. Como funciona? Por que a torcida não cobra essa transparência da diretoria? A torcida tem que cobrar a diretoria. Não são os jogadores. Sabe por que não são os jogadores? Porque quanto maior a pressão em cima desses jogadores, menos eles irão jogar. Sim. Porque poucos ali têm a capacidade de reagir a esse tipo de estímulo. Não, os caras que atenderam ontem até reagem. Eu quero ver outros. Quero ver outros. Por exemplo, o Yuri Alberto. Tem um outro o Yuri Alberto ontem. E o Yuri, ele depende. Eu concordo com o que disse o Pedro. É um jogador que ele é bom jogador. Só que o Zé falou da estrutura do time e mais. São 10 jogos a posição, o futebol, ele tem um nível de confiança muito alto que você tem que colocar no campo. Ele já está oscilando com essa questão da confiança. Essa galera, sem confiança, não tá? Aí essa galera que vai lá, não só sem confiança. Eu sei. Mas o que eu digo, ele vai ganhar confiança sim. Isso que eu ia falar. Não vai, com isso daqui, ele não vai ganhar confiança. O elenco todo não é um elenco que tem perfil de... Apesar do Yuri estar mal, tecnicamente, eu já falei aqui também, acho que a galera concorda com isso. Ele é o cara que corre, você não vê nenhum lance ele se omitindo de correr. Agora, o que eu tô falando, Zé, ele precisa entregar mais. Também, né? Precisa saber correr, inteiro. Corre. Mas é que não adianta, esse tipo de pressão, ele funciona quando o teu elenco tá acomodado e você precisa dar um chacoalhão porque os caras não estão correndo. Agora, William, eu só queria dizer que esse pessoal, a tendência deles voltarem ao CT Joaquim Grava é enorme. Porque esse ano é um ano eleitoral. É isso. Esse ano é ano em que, se a diretoria do Corinthians, que está falhando muito, ela se omite em alguns casos, ela vai se distanciar mais do futebol. Porque ela tem que cuidar do quê? De uma sequência política. É um ano eleitoral, não está garantido. O Corinthians é muito campo. Por muito tempo era o grupo que o Andrés colocava e ia seguindo. Agora é muito campo respondendo. A última eleição já começa... Aí o Andrés aparece na cena. Então, quer dizer, daqui a pouco, virando agosto, setembro, você vai ver. Se essa situação não começa a ficar... Pô, eu estou cuidando da parte política e tal... E acho até que a escolha do Vanderlei se deu muito nisso, que é o cara que tinha o tamanho para poder opinar em algumas coisas, que a diretoria não está fazendo. Edu, eu não ficaria surpreso, já falei isso aqui, volto a falar, não ficaria surpreso se no final do ano, na eleição,
alguns dias antes, ou um mês antes, o Andrés volte a concorrer à presidência. Zero surpresa? Para mim não é surpresa. Zero surpresa. Que é a carta, a bola de segurança. Para mim não seria surpresa nenhuma. A gente estava falando aqui do Yuri Alberto, a Lili ontem acompanhou o protesto, aí a gente tem o que falar do Yuri Alberto, tem o Lucha falando do Yuri Alberto, vamos acompanhar a sequência e a fase do Yuri Alberto. Vamos nessa, vamos lá. Telinha agora. Centroavante do podcast. Yuri Alberto, olha só o que o pessoal falou lá. Yuri Alberto, a gente tá na dele, mano. Centroavante de podcast. Fica ligeiro que a gente tá na dele, mano. Ele joga a bolinha dele lá e fazer os gols dele lá, que é o seguinte, é obrigação. É obrigação. Quem falou Agora isso? A gente vai ouvir o Luxemburgo sobre o Yuri Alberto no jogo do último final de semana, quando o Yuri Alberto entrou no segundo tempo. Vamos ver. O Yuri não esqueceu de jogar bola. O momento, às vezes, é difícil, então você tem que dar uma preservada e daqui a pouco ele vai trabalhar, nós vamos trabalhar ele, dar confiança para ele, daqui a pouco ele vai virar de novo aquele jogador que a torcida vai gostar, que a bola vai bater na bunda dele, vai entrar, vai preparar, vamos trabalhar bem ele, é um jogador que a gente não descarta não, um bom jogador que a gente não descarta isso não. Não pode descartar até pelo que foi investido, embora o dinheiro às vezes não entre em campo, né, mas vamos lá. 2023, 29 jogos, 2022, 28. É bom lembrar que ele não jogou a temporada inteira pelo Corinthians no ano passado, mas já atuou mais esse ano do que pelo ano passado. Só que em 18 jogos ele fez 11 gols, média de 0,39. Agora fez 5, média de 0,17. Cai pela metade ali. 2 assistências no ano passado, 5 esse ano. Tá sendo um bocadinho mais garçom. Agora, minutos para participar de um gol, olha, de 164 para 237, arredondando ali. Eu não acho que essa tela aí mude... O Yuri Alberto acordou diferente hoje, que a torcida falou que tá na dele. Então, mas eu te pergunto, uma coisa. O Yuri Alberto hoje, ele foi banco no último jogo, entrou no segundo tempo. Contra o Fortaleza, onde ele fez o último gol dele pelo Corinthians, ele também foi banco e entrou no segundo tempo. A realidade do Yuri Alberto é essa. Hoje, para você dar confiança pro cara, ele tem que ser titular. Ou, tecnicamente, ele não está em condições de ser titular. Não, tecnicamente ele não está em condições, mas... Você tem que tentar dar uma confiança e ele também tem que entregar um pouco mais para fazer jus à titularidade. Porque o Corinthians tem quem para colocar no lugar? Melhora, eleva. Na minha opinião, o Alberto, eleva. Assim, tá ruim com ele, é pior sem ele, é isso? Não, eu acho que ele tem que jogar, cara. Se o Vanderlei falou dessa questão da bola bater nele e tal, eu acho que o Vanderlei tem que... Mas o Vanderlei já tirou o Yuri Alberto, palavras do Vanderlei nessa coletiva. Pra preservar ele. Não, pra preservá-lo não. Pra preservar o Corinthians. A palavra foi claro, olha... Foi em Itaquera. Eu tinha um jogador aqui pesada, que ia ser, a palavra não foi essa, mas é mais ou menos, ia ser contraproducente escalar o Yuri Alberto. Que ele falou isso pro Alberto, conversou com o Yuri Alberto, depois falou na coletiva. É contraproducente, o torcedor vai jogar contra. Eu não posso ter a minha torcida jogando contra mim, por causa do Yuri Alberto. Aí ele colocou no segundo tempo, porque aí a torcida aceita outras circunstâncias de jogo e tal. Então ele, em Itaquera, ele já tirou o cara, claro, preservar o cara, mas também para preservar o time, o jogo ali em si. Então ele já tá pensando no todo. É assim? É ruim com o Yuri Alberto? É pior ser o Yuri Alberto? Tem que preservar. Próximo jogo em Itaquera. Não põe o Yuri Alberto ainda, mesmo 10 dias depois? Olha, eu acho que o problema do Corinthians não é só o Yuri Alberto. Pelo contrário. O problema do Corinthians são vários... O Corinthians tem vários problemas dentro de campo que o ponto final ali é no Yuri Alberto. Né? Você tem uma defesa que passa por reconstrução e o Bidu foi fixado agora como titular. Antes era Fábio Santos, era Bidu, Fábio Santos, Bidu e tal. Era Gil... Né? Gil e Bruno, agora tem o... Poxa, tem o nome do menino, até me fugiu. Murilo? Murilo, desculpa. Tem o Murilo, aí o Fagner não joga, o Fagner estava mal, aí o Bruno vai como lateral, o Fagner um pouquinho mais adiante. Era um time que precisava ter uma linha de defesa forte para não tomar gol, para não perder e tal. A defesa continua com problemas. Porque o Fagner vai um pouquinho à frente, já não é mais a surpresa, todo mundo já sabe, fica com 3, a maioria dos times já começam a se organizar para isso, aí o Corinthians tem dificuldades. No meio-campo, o Vera joga sozinho. O Vera tem problemas. Pro Vera jogar o seu melhor futebol, tem que ter um parceiro do lado dele que saiba tocar, que saiba se posicionar para ele poder ditar o ritmo de jogo. Ele tem essa característica. Não é um jogador... Se ele joga de primeiro volante, ele precisa do cara do lado para tocar. Toque e devolve, eu vou devolver, toque e devolve. O Corinthians não tem. O Maicon, que para mim é um bom jogador, não passa por um bom momento, e aí eu não sei o que está acontecendo com ele.
porque é nítido que é um menino que está sem confiança, está inseguro demais, e você percebe isso em pequenas coisas, dá para você perceber, porque quando ele recebe essa bola, antes de receber, ele já está olhando para o lado para ver quem ele vai tocar a bola para ele não ficar com a bola nos pés, antes de acontecer isso. Então, você já percebe que ele não tem a segurança como antigamente, que ele dominava essa bola, escorava, saía tocando, chutava de longa distância, se lançava nos espaços vazios, que ele foi um dos grandes diferenciais do Corinthians quando foi campeão com o Carille, que ele fazia esse corredor aqui, ele era um Paulinho melhorado. Né? Que o Paulinho, quando começou no Corinthians, era assim também, se projetava, agora é muito mais centroavante. Não tem. Vai jogar o Rony tem as suas limitações. O Rony é um jogador que você fala para ele, Rony, seguinte, agora nós vamos fechar o time, você vai fechar aqui na zaga, não deixa ninguém passar. Ele vai fazer isso, só que tem suas limitações táticas e técnicas também. Precisa evoluir. Para evoluir, você precisa ter um tempo de trabalho. O Vanderlei não vai conseguir trabalhar com ele posicionamento do corpo quando recebe a bola. Não tem tempo. Né? Então, o meio-campo seria com o Vela. Me parece que o Cantillo está pedindo para sair. Pelo menos são as informações ali, não tem ambiente ali para jogar. Né? Aí você vai para o ataque. É Roger Guedes. Porque fica dependendo do Renato. O Renato não tem... A gente não sabe quando o Renato vai jogar. Aliás, acabou de sair o exame dele, apontou contratura na panturrilha. E a tendência é que ele não jogue contra o Santos. Entendeu? Aí fica no Roger Guedes. Qual é o problema, por exemplo, do Yuri Alberto? Por que muitas vezes eu falo bastante sobre o Yuri Alberto nesse sentido? O jogador, muitas vezes, e aí estudando, né, eu estou fazendo o curso na AFA, e aí você tem a tática não existe sem técnica. Aí você começa a raciocinar, começa a entender como é que funciona tal. E para que isso possa existir, você tem que ter jogadores inteligentes, que saibam o que está acontecendo no jogo. Muitas vezes o Yuri Alberto não entende o que está acontecendo no jogo. A bola não chega para ele, se a bola não chega para mim para finalizar, o que o meu time está passando de dificuldades, o que eu posso ajudar? Vou voltar para marcar, vou segurar essa bola, vou fazer o pivôzão aqui, vou segurar o zagueiro, vou trombar, vou fazer 1-2 aqui com o meu jogador para dar tempo para minha defesa sair, vou cavar uma falta. Tudo isso ele não consegue fazer essa leitura. A bola vai para ele, tecnicamente, fora da área, ele tem dificuldades para dominar essa bola. Ele está com dificuldades para fazer 1-2. Ele está com dificuldade de escorar essa bola, colocar a bola no chão. E o time precisa disso. Quando o Vanderlei fala é contraproducente, é exatamente isso. Por quê? Porque a bola bate e volta. A bola bate e volta. Então, o jogador que precisa de um apoio... Segura a bola, Yuri. Yuri, deixa eu respirar. A bola bate e volta, o cara não consegue. Então, o que acontece? Quem vai ser a mira da torcida? Yuri Alberto. Porque a bola está batendo e está voltando, a bola está batendo. A bola bate e volta e gol, que é o que ele tem que fazer, ele também não faz. Ele é o homem-gol do time. E ele vai ser o problema. Ele é o homem-gol do time. Né? E ele vai se transformar num problema. Por quê? Não só um problema para a torcida, mas para os próprios jogadores. Porque acontece, se eu estou correndo, eu estou jogando, estou me matando para recuperar essa bola. Eu jogo uma, ele não domina. Eu jogo duas, ele não domina. Eu jogo a terceira, ele não domina. Eu não tenho mais confiança de jogar a bola para ele. Então, o que eu faço? Dou um chutão lá na frente. Dando o chutão, o que acontece? Eu entrego a bola para o adversário. Entrego a bola para o adversário, eu tenho que correr de novo atrás para tentar recuperar essa bola. Por que a gente fala sempre que o Renato Augusto é muito importante? Porque ele é o cara que segura a bola. Mesmo ele não jogando bem, você toca a bola para ele, mesmo ele tendo dificuldades, ele vai segurar essa bola. Então eu vou conseguir respirar, balanço você vai conseguir respirar, menor, o time vai poder parar um pouquinho, isso mesmo. Entendeu? Mas isso não tem a ver com a falta de confiança? Porque assim, eu tô puxando aqui pela memória, quando ele chegou, ele ficou um tempo sem fazer gols. Não é que ele chegou fazendo gols. Era o time do Vitor que não funcionava. Era o time do Vitor Pereira que só jogava para contra-ataque. E não tinha aquela parte da criação. O Zé vai lembrar disso. O Renato jogou lá depois. Ele só começou a fazer gols. Ele só começou a fazer gols quando o Renato veio pro meio. Quando ele muda o eixo do time, o time passa a funcionar com a bola. E aí passa a funcionar. Por quê? Porque ele também não tem um desgaste de sair tanto, a bola tá chegando e ele finaliza. Dentro da área, ele é um bom finalizador. Ele é chato. Cabeça, ele tem um bom tempo. Mas nem isso ele está conseguindo ultimamente. A bola não está chegando. E quando chega, ele também não está fazendo. Só que aí entra a confiança. Aí entra o que eu estou dizendo. Mas é uma série de coisas que vem acontecendo. Rapaziada, tá aí, ó. Zé Elias, mais uma vez, foi, cirúrgico nos comentários. Pessoal, chegou até aqui, fortalece aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E use o espaço de comentário para dar sua opinião. Fala o que você acha aí da situação do Corinthians, Yuri Alberto e tudo mais, beleza?
Valeu, um forte abraço. O vídeo ficou bastante longo, mas tamo junto, rapaziada. É nóis.